Cruz da cabeça. Amamos o Cruzeiro, é o que interessa. O mundo inteiro entende a Galera, chegando com mais um giro de notícias do Cruzeiro aqui no canal. Antes eu peço para você deixar o seu like, se inscrever, ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo nos grupos de WhatsApp e Facebook e vamos juntos. Moreno tem logística difícil para voltar ao Brasil e presença em jogo do Cruzeiro é improvável. Atacante defendeu a seleção boliviana em amistosos. O último foi no Equador, mas ele precisará passar por Panamá e Bolívia antes de embarcar rumo a Belo Horizonte. O Cruzeiro provavelmente não contará com Marcelo Moreno para a partida diante do Tombense na quinta-feira, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. O jogador serviu a seleção boliviana e a chegada a Belo Horizonte está prevista para acontecer entre o fim da tarde desta quarta-feira e amanhã de quinta. Isso acontece em função da logística complicada para o retorno ao Brasil. O centroavante jogou nesta segunda à noite contra o Equador em Guayaquil, mas para chegar à capital mineira terá de passar pelo Panamá e ainda por Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Somente da cidade boliviana, onde nasceu, é que Marcelo Moreno terá condições de embarcar rumo ao Brasil. Após realizar exame da Covid-19, a ausência no jogo de quinta ainda não está cravada, mas a probabilidade maior é que ele não jogue, já que não terá tempo de participar de nenhuma atividade com o grupo. Moreno participou dos 180 minutos das partidas contra Chile e Equador. Em ambas, a Bolívia foi derrotada por 2-1. Diante dos chilenos, Marcelo Moreno foi o autor do gol, marcado de cabeça, após cobrança de escanteio pela direita. Em meio à possível ausência do boliviano no jogo de quinta-feira, Thiago e Rafael Sobis aparecem como as principais opções de Felipe Conceição para o comando de ataque. O primeiro é centroavante, mudaria menos a característica da equipe em relação aos últimos jogos. Se a opção for por Sobis, o Cruzeiro voltará a ter um modelo de jogo parecido com aquele adotado nas primeiras rodadas do Mineiro. Eu tenho 100% de certeza que o Moreno não estará no jogo contra o Tombense, e eu acho que quem vai para o jogo na quinta é o Rafael Sobis. Mas vamos aguardar até uma hora antes do jogo para confirmar a escalação, mas eu acho que o Sobis que vai para o lugar do Moreno na partida. Cruzeiro escapa de punição na FIFA em caso envolvendo o atacante Rony. Relembre o imbróglio. O clube japonês cobrava pagamento de 57,7 milhões do Cruzeiro e do Atlético Paranaense, além de punição aos clubes. O Cruzeiro escapou do risco de sofrer mais uma punição na FIFA. O clube anunciou nesta terça-feira que foi absolvido no caso envolvendo a negociação do atacante Rony, hoje no Palmeiras, ao Albirex Niigata, do Japão, em 2017 e 2018. O clube mineiro foi citado no processo por causa do empréstimo realizado. Em 2020, o Cruzeiro foi incluído como réu no processo perante ao Tribunal Arbitral do Esporte. O clube japonês perdia uma indenização de 10 milhões de dólares, hoje 57,74 milhões de reais, no valor total da ação. Além disso, o clube mineiro poderia sofrer sanção de um novo transfer ban, impedindo-o de registrar atletas por 2 janelas de transferência, mas o clube, na decisão do último dia 19, escapou das punições. Em 2018, o clube, depois do imbróglio com os japoneses, realizou o distrato e ficou sem vínculo com o atleta, o que foi decisivo no processo. Rony pertencia ao Cruzeiro, mas jogava no Albirex do Japão emprestado desde dezembro de 2016. No fim de 2016, o Albirex investiu 4 milhões em Rony para um contrato de empréstimo de 1 ano, mas com cláusula de renovação por mais 3. O vínculo foi feito dessa forma, porque à época o clube do Japão estava com problemas tributários, de acordo com o Cruzeiro. O jogador acreditava que o contrato com o clube japonês tinha se encerrado no fim de 2017, que poderia voltar ao Brasil. Assim acertou com o Botafogo. Chegou a vestir a camisa e treinar no clube carioca. O jogador estava sendo envolvido na negociação para a chegada de Bruno Silva à Toca da Raposa. Entretanto, o Albirex alegou que o jogador tinha mais 3 anos de contrato e melou a negociação entre Rony e Botafogo. Na época, o Corinthians também mostrou interesse na contratação do atacante, mas justamente por precaução desistiu do negócio. Na metade de 2018, o Atlético Paranaense entrou na jogada. O clube paranaense solicitou a liberação do ITC, Certificado de Transferência Internacional, junto ao time japonês, que se negou a liberar.
Os representantes do jogador então voltaram a acionar a FIFA e fizeram um novo protocolo pedindo a liberação de Rony com urgência para que ele pudesse ser inscrito a tempo no Brasileirão de 2018. Por causa do imbróglio, o clube japonês entrou com processo na FIFA também. Depois de 2 meses de espera, o Atlético enfim conseguiu a liberação da FIFA e pôde registrar Rony em agosto de 2018. O atacante já havia conseguido um parecer favorável da FIFA no dia 9 de maio, quando a entidade o autorizou a se transferir para outro clube. Rony se destacou no Remo e foi contratado para o Sub-20 do Cruzeiro. No início de 2016, foi emprestado para o Náutico, sem ter atuado pelo time de cima da Raposa, no clube pernambucano. O atacante paranaense disputou 51 jogos e fez 14 gols. O Cruzeiro comprou os direitos econômicos de Rony junto ao Remo em 2015 por R$700 mil. Vendeu 80% para o time japonês por 4 milhões. Então tá aí, graças ao jurídico do Cruzeiro, o Cruzeiro conseguiu se livrar de mais uma dívida que poderia dar muita dor de cabeça ao nosso clube. Kaká exalta história no Cruzeiro, explica discordância com Felipão e deseja retorno ao clube. Vendido ao Tokushima Vortis do Japão, zagueiro ainda aguarda a autorização para entrar em solo japonês e se apresentar ao clube da primeira divisão. Depois de 7 anos no Cruzeiro, onde chegou ainda adolescente com o sonho de se atleta profissional e dar uma melhor condição de vida à família, Kaká se despediu do clube mineiro para traçar um novo caminho na carreira. Foi vendido ao Tokushima Vortis do Japão por cerca de 10 milhões, mas ainda não tem data para se apresentar ao clube oriental devido à pandemia do novo coronavírus. Em entrevista à Globo, o ex-jogador cruzeirense falou sobre a passagem pelo clube mineiro, em que viveu uma grande roda gigante, saído de um time campeão da Copa do Brasil para um rebaixamento inédito à Série B. Ele também comentou a discordância que teve com Luiz Felipe Scolari antes da partida contra a Chapecoense pela segunda divisão e também sobre a expectativa de jogar no futebol japonês, para onde vai se mudar com a esposa e o filho, nascido no fim do ano passado. Além disso, afirmou que quer voltar a atuar um dia pela Raposa. No fim das contas, Kaká deixou o Cruzeiro de cabeça erguida, acreditando ter feito tudo pelo clube. Abre aspas. Querendo ou não, deixei uma mensagem diferente de muitos outros jogadores. Sou um menino novo com caráter, personalidade. Fiz tudo pela camisa. Hoje, da forma que eu saio pela porta da frente, não tem preço. E o jogador quer voltar um dia à Raposa, mas chegando em um momento melhor. Abre aspas. É o meu sonho voltar a jogar no Cruzeiro e voltar no melhor momento. Quero conquistar os meus títulos. O que eu ganhei, para mim, não está bom. Foi difícil para mim sair. É um momento que o clube está vivendo passageiro, financeiramente também. E eu sempre falo, quero um dia voltar para jogar, conquistar a minha marquinha na camisa do Cruzeiro. Abre aspas. Sempre quando alguém falar da história do Cruzeiro, eu quero ser lembrado pelo time que amo, por todos os torcedores elevar meu nome. Fecha aspas. Na entrevista, Kaká explicou a discordância que teve com Luiz Felipe Scolari antes da partida contra a Chapecoense pela Série B no Sul. O jogador pediu para deixar a delegação para acompanhar o nascimento do primeiro filho. Felipão não quis liberá-lo. Abre aspas. Fiquei um pouco sentindo sim. Não sei o que ele estava pensando na hora. Ele queria que eu jogasse, queria que eu ficasse para jogar. Mas a minha cabeça estava em outro lugar. Já estava pensando em ver o menino nascer. Era um sonho que estava esperando há 9 meses. Então, não sei, no momento de cabeça quente, não sei o que ele pensou. Só falei que não vai dar para jogar, quero ver meu filho nascer. Momento único, momento que se eu perder, não vou me sentir muito bem. Era uma coisa que estava esperando, não tinha como ficar lá. Às vezes, iria surtar lá e ir embora. Queria muito vê-lo. Felipão sabe que não levei para o coração. Continuei treinando focado. Ele sabe que, quando precisou, entrei e fiz minha parte. Joguei e me dediquei. Não levo isso para o meu coração. Se ele me levou, que ele tire essa maldade do coração. Fecha aspas. Também concordo, não gostei da atitude do Felipão de não ter liberado o Kaká para ver o nascimento do filho. E que ele e a família tenham toda a sorte lá no Japão. E que um dia ele retorne ao Cruzeiro. Jean aciona a justiça e cobra 1,2 milhões em direito de imagem do Cruzeiro. Defesa do jogador argumenta que o clube não cumpriu acordo de rescisão. O volante Jean, que defendeu o Cruzeiro de março a outubro de 2020,
cobra R$ 1 milhão do clube na justiça por causa de dependências relativas a direito de imagem. O processo foi distribuído na segunda-feira, dia 29, na 33ª Vara Civil de Belo Horizonte. A reportagem do Super Esporte confirmou a informação publicada pelo portal UOL nesta terça-feira. Conforme a petição assinada pelos advogados João Henrique Crenchimanazzo e Bento Lupércio Pereira Neto, o Cruzeiro deixou de cumprir um acordo de R$ 900 mil com o jogador. O valor seria dividido em 24 vezes de 40 mil a partir de janeiro de 2021. A consequência do atraso foi a aplicação de uma multa de 30%, que levou a quantia para mais de 1,2 milhões de reais. Na ocasião, o executado pagaria ao exequente o valor de R$ 960 mil, o qual seria realizado em 24 parcelas mensais e consecutivas, no valor bruto de R$ 40 mil cada, com o primeiro vencimento em 10 de janeiro de 2021 e as demais nos mesmos dias dos meses subsequentes. Ainda consta na cláusula 2.5 do anexo Instrumento de Resilição e Repactuação de Débitos consensual de instrumento particular de outorga de direitos de exploração de imagem e outros conexos, que em caso de vencimento de 3 parcelas consecutivas ou não, ocorreria o vencimento antecipado de todas as parcelas do instrumento e a incidência de multa de 30% do valor total. Pois bem, o executado não pagou nenhuma parcela do título executivo, deixando de adimplir com os valores dos meses subsequentes de janeiro de 2021, fevereiro de 2021 e março de 2021, devendo o executado pagar o valor total de R$ 960 mil, acrescido de 30% de multa, totalizando o montante de R$ 1.248 milhões. A defesa de Jean pediu à Justiça para que ordenasse o Cruzeiro a depositar R$ 1.248 mil em juízo, no prazo de 3 dias, sob o risco de penhora de bens, além de arcar com correção monetária, custos processuais e honorários advocatícios. O contrato de direito de imagem de exploração de imagem entre Cruzeiro e Jean previu o pagamento de R$ 150 mil mensais à empresa do meio-campista, denominada GMG, Assessoria Esportiva Ltda. Com sede em São Paulo, o instrumento foi firmado em 1º de março de 2020 pelo ex-presidente José Dalai Rocha e pelo ex-integrante do Conselho Gestor Carlos Ferreira Rocha. A administração ficou no clube até o fim de maio, dando lugar ao atual mandatário Sérgio Santos Rodrigues. Jean disputou 9 partidas pelo Cruzeiro e marcou um gol na vitória por 2-1 sobre o Botafogo de São Paulo, em 8 de agosto de 2020, pela primeira rodada da Série B. Apesar de ter feito boas exibições em sua curta passagem pela Toca, o volante não conseguiu ter sequência em razão de um edema ósseo no joelho esquerdo. Por causa do problema, ele estendeu o vínculo com o Palmeiras até junho de 2021, com o objetivo de se recuperar da lesão. Mais um que entra na justiça contra o Cruzeiro. E mais uma vez o Cruzeiro está errado, não pagou o que devia ao atleta. Agora o GM vai ter que esperar, porque tem muita gente já na frente dele querendo cobrar do Cruzeiro. Cruzeiro consulta a situação de Ronaldo do Flamengo, mas se assusta com valores. O volante também possui outros projetos em mente e tem interesse em atuar no exterior. Após passagem pelo Bahia por empréstimo, o volante Ronaldo retornou ao Flamengo, mas está fora dos planos da diretoria e da comissão técnica para 2021. E está cumprindo a rotina de treinamentos no Ninho do Urubu em separado dos demais jogadores. Nos últimos dias, o jogador entrou na mira do Cruzeiro, que consultou a situação do atleta, mas os mineiros se assustaram com os valores. A diretoria da Raposa, com o aval do técnico Felipe Conceição, conversou com os empresários de Ronaldo, que são da empresa OTB, e tiveram informação que para ter o volante, o custo seria em torno de R$ 180 mil por mês, algo fora da realidade do Cruzeiro, que disputará a Série B em 2021. Além disso, a cúpula mineira recebeu informação que Ronaldo deu prioridade a outros projetos na carreira. Segundo apurou a reportagem, clubes do exterior estão interessados na contratação do volante. O jogador tem contrato com o Flamengo até junho, e o clube rubro-negro, para liberar o atleta antes do término do vínculo, exige que ao menos uma parte do percentual dos direitos econômicos para uma futura venda. Caso contrário, ele ficará até junho treinando à parte.
Ronaldo é cria das categorias de base do Flamengo e era tratado como joia, mas nunca conseguiu ter sequência no time profissional. Em 2017 ele foi emprestado ao Atlético Goianiense, mas fez apenas 9 jogos e marcou um gol. Retornou ao rubro-negro no ano seguinte e disputou 17 partidas. Em 2019, sem espaço no Flamengo, foi emprestado ao Bahia, onde ficou até o fim de 2020. Pelo tricolor baiano, ele disputou 52 partidas e fez um gol, mas não foi adquirido e precisou retornar ao rubro-negro carioca. Bom, então, se ele está pedindo 180 mil, é um valeu e não quero, porque pagar 180 mil para um jogador de 24 anos, que ainda não se mostrou ainda no futebol, vai me desculpar, mas esse valor é fora da realidade do Cruzeiro. Já que ele não quer vir por um valor mais baixo, então nem tenta. Então é isso, galera. O vídeo fica por aqui. Deixa o like, se inscreva no canal.